sobre nós. Vem e sopra sobre nós, derrama o teu amor, que a graça seja a esperança a todo pecador. Vem, Espírito de Deus, vem e usa-me, Senhor. Liberta, traz cura, alcança o mundo ao meu redor, restaura, transforma, que o teu reino venha sobre nós. Liberta, traz cura, alcança o mundo ao meu redor, restaura, transforma, que o teu reino venha sobre nós. Eu quero te servir, pra tua glória eu vou viver. Eu quero te servir, pra tua glória eu vou viver. Eu quero te servir, pra tua glória eu vou viver. Eu quero te servir, pra tua glória eu vou viver. Liberta, traz cura, alcança o mundo ao meu redor, restaura, transforma, que o teu reino venha sobre nós. Liberta, traz cura, alcança o mundo ao meu redor, restaura, transforma, que o teu reino venha sobre nós. Liberta, traz cura, alcança o mundo ao meu redor, restaura, transforma, que o teu reino venha sobre nós. Amém. Os irmãos podem se assentar. Toda quarta-feira, reunidos, nós estamos estudando Apocalipse. Na última quarta-feira, consideramos e finalizamos a respeito da terceira igreja, entre as 7 igrejas, né, a quem Jesus dirigiu a palavra, a igreja de Pérgamo. Eu disse aos irmãos na quarta-feira que eu ia fazer um apanhado geral desse estudo, das anotações que fiz, acrescentando algumas coisas como introdução, na esperança de que esta mensagem possa ajudar muito a você, particularmente, e a nós todos como igreja, porque temos aprendido que as palavras, tanto elogiosas como as queixas também de Jesus e as advertências de Jesus, feita às 7 igrejas de Apocalipse, tem muito a ver conosco também. Então há muito que aprendermos com essas igrejas, no sentido de termos o cuidado de evitarmos os pecados, as mazelas daquelas igrejas ali de Apocalipse, a quem Jesus
se dirigiu. E eu disse aos irmãos nesta quarta-feira que a cada igreja, começando com a igreja de Éfeso, Jesus se apresenta de uma maneira diferente. Isso tem a ver com o que ele vai dizer para aquela igreja, por isso assim ele se apresenta. Por exemplo, a igreja de Éfeso, ele diz: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Já quando ele fala com a igreja de Esmirna, ele se apresenta de maneira diferente. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Agora, a igreja de Pérgamo, ele se apresenta também de maneira diferente. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Se você ler, e nós vamos ler o texto e depois vamos comentá-lo, Jesus diz que esta igreja de Pérgamo, ela estava vivendo no quartel-general do inferno. Você pode imaginar uma igreja nesta condição? No trono de Satanás. É o que Jesus vai dizer. Você abriu a sua Bíblia, então, aí em Apocalipse, no capítulo 2, começando no verso 12. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras, e onde habitas, ou seja, a igreja local, e onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto. Antipas era pastor desta igreja, segundo os historiadores, possivelmente ele era o pastor. A minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Você percebeu aqui o texto, a ênfase que Jesus diz: aonde Satanás habita, era o trono dele ali. Ele tem um lugar aonde ele está. Alguém disse que ele tinha a sua habitação em Pérgamo, mas ele visitava outras igrejas, a igreja de Esmirna, a igreja de Éfeso e todas as demais outras 7 igrejas daquela região da Ásia, mas sempre voltava ali. A sua habitação era ali. Que coisa triste esta, mas ali estava uma igreja. A igreja de Jesus Cristo estava ali plantada. Mas umas poucas coisas tenho contra ti. Então, no verso 13 é o elogio para a igreja. Permaneceu firme, apesar de estar ali plantada, não é? Onde havia o trono do diabo, mas ele diz o seguinte: retens o meu nome, não negaste a minha fé. O pastor morreu por causa do testemunho de Jesus, permaneceu firme, por isso morreu. A igreja sofria muita perseguição, mas permanecia firme. Agora vem a queixa, depois do louvor. Mas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Tinha um grupo lá dentro, o qual ensinava Balaque. Esse Balaão é lá do Antigo Testamento, não é? Quando contratado pelo Balaque para
confundir o povo de Israel com idolatria, prática de idolatria, para que pudesse então derrotar o povo por causa de dinheiro. Você conhece alguém hoje? Conhece igreja onde os seus líderes, olha, dinheiro, se enriquecem? E aqui no Brasil temos muitas dessas denominações que, aos olhos de Jesus, não podem ser chamadas de igreja. E aí, para lançar tropeços diante dos filhos de Israel, isso Balaão fazia lá no Velho Testamento, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Então tinha um grupo assim dentro da igreja. Paz, meus irmãos. Aí vamos lá. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Nicolaítas por causa de um líder da igreja que se chamava Nicolau. O que eu aborreço. E então vem a advertência: arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Deixo eu introduzir de maneira diferente esta mensagem, depois a gente comenta um pouco mais do texto. Alguns anos atrás, não me lembro precisamente qual foi o ano, aquela famosa revista americana Time, em uma edição especial, intitulado Além do Ano 2000. Esse era o título daquela revista, de uma edição especial publicada. E os editores da revista, preste atenção nisso, é importante. Os editores da revista projetaram-se no futuro, e a visão não foi das melhores, não. Como será o mundo? Perguntavam os editores da revista do ano 2000. Como será o mundo do ano 2000? E perguntam eles: ainda nos pareceremos como uma sociedade? Qual será o nosso estilo de vida nesse período dos anos 2000? E eles começam a responder: a família logo morrerá. Predisseram assim alguns editores da revista. Será nada mais a família do que uma anomalia, ou seja, uma confusão generalizada, onde as pessoas habitam debaixo do mesmo teto, mas não se vive no relacionamento como família. É uma confusão total. Os casamentos, diziam esses editores, serão substituídos por monogamias sucessivas. Por ser isso tão comum, mas tão comum, o divórcio será tido como normal. Divorciar-se, uma coisa perfeitamente normal. Não é isso que nós estamos vendo na sociedade hoje? Até mesmo no nosso meio cristão, no seio das nossas igrejas, alguns casamentos, diziam eles nessa matéria, terão cláusulas firmando o término automático do casamento em data previamente marcada. E eu já vi isso aqui no Brasil, entre esses artistas televisivos. Eles se casam e no contrato de casamento já há uma data previamente marcada para dissolver o casamento. Os casamentos entre lésbicas tornar-se-ão mais corriqueiros.
casamentos homossexuais, mulheres com mulheres, homens com homens. Inclusive, os nossos juízes lá de Brasília já aprovaram isso. Os cartórios têm total liberdade e autoridade para unir pessoas do mesmo sexo em casamento. E as crianças serão obrigadas a viver com uma complexa disposição de parentes, mães, pais, múltiplas madrastas, múltiplos padrastos, meio-irmãos, avós. É o que estamos vivendo na sociedade hoje. Você tem um pai hoje, amanhã você tem um padrasto, amanhã aquele padrasto não é mais ele, é outro. Aquela mãe não é mais ela, é uma madrasta, e amanhã aquela madrasta daquela criança já não é a mesma, é outra. Quanto ao incesto, que é relação sexual entre pessoas da mesma família, pai com filha, irmão com irmã, filho com mãe, o seu tabu vai enfraquecendo. Todo dia eu escuto alguma notícia assim. Incesto. A família dilacerada consistirá de parentes, não parentes e ex-parentes. Minha ex-sogra. Já vi muito isso. Acho que você também ouviu. O controle da natalidade e o planejamento familiar vai aumentar cada vez mais. Você já percebeu esses prédios que estão sendo construídos? Agora são minúsculos, né? Fala 2 quartos, 3 quartos, mas quando você entra para visitar esse apartamento, é uma caixinha de fósforo. É uma sugestão para que o casal que ali vai habitar não tenha mais de um filho, talvez no máximo 2 filhos, ou talvez nenhum filho. O controle da natalidade e o planejamento familiar aumentarão. Haverá mais idosos e menos jovens, como nunca houve antes. Aqui no Brasil, já está se falando muito isso na televisão, as autoridades estão falando que o Brasil está envelhecendo. Já há uma preocupação, né, com a previdência social, como sustentar esse grande número de idosos que se aposentaram, dar a eles uma vida digna. As crianças, meus irmãos, rotineiramente vitimadas, peregrinarão de casa em casa. Ora está na casa da madrasta, depois está na casa não sei de quem. Está na casa do pai que se separou da mãe, outra semana está com a mãe. As crianças viram disputa na justiça. Nós vemos isso todo dia. Meninos e meninas perambulando pelas ruas das grandes cidades. Não bastasse homossexuais induzindo as crianças ao sexo a pretexto de educação sexual. Isso já está acontecendo nas escolas. A pretexto de educação sexual. E eles vão mais adiante nessa matéria da revista Time. O estudo da Bíblia logo, logo não terá interesse algum. Principalmente pelos jovens.
O interesse acerca de Deus e da Bíblia não existirá. Me parece que esses editores eram profetas. Porque uma profecia, ou quando se prevê algo no futuro, se aquilo é verdadeiro, tem que exatamente acontecer como foi dito. E o que eles disseram nessa edição especial dessa revista Time, o que aconteceria nos anos 2000 na humanidade, está aí aos nossos olhos, de maneira muito clara. A religião feminista levará as pessoas a deixar a se referirem a Deus como Senhor, como Pai Celeste. Os pronomes femininos vão substituir os masculinos no tratamento de Deus. Deus é tanto homem como mulher. Eu já ouvi isso. A semelhança da China, meus irmãos, o aborto será patrocinado pelo governo, principalmente das grandes nações muito populosas. Essa descrição, meus irmãos, que ligeiramente faço daquilo que foi publicado nessa revista, não é nada bonita, né? Mas este é o mundo em que viveremos, diz a revista Time. Não é nada bonito, mas esse é o mundo em que nós viveremos. Sem dúvida, meus queridos irmãos, nós já entramos na era pós-cristã. Pastor, o que é isso? É fácil? Olhe para os crentes no dia de hoje. Outro domingo eu disse aqui que não se faz nenhum esforço da parte dos crentes, com algumas exceções, quando se diz respeito às coisas do reino de Deus e o trabalho da igreja. Tudo é muito difícil, mas para os nossos interesses pessoais, tudo se torna muito fácil. A maneira como usamos dos nossos bens materiais, do nosso dinheiro, isso está muito claro. Um número expressivo de membros de igrejas não contribuem com 1 centavo sequer para o sustento da obra do Senhor. Uma era, meus irmãos, na qual a cultura está se tornando cada vez mais hostil aos valores bíblicos e morais. A cultura que nós tanto prezamos está se tornando hostil aos valores bíblicos e morais. A igreja, hoje, encontra-se a ministrar a uma sociedade cada vez mais ímpia, a semelhança da igreja de Pérgamo, no quartel-general do diabo. A igreja de hoje se encontra exatamente nessas condições de ministrar o evangelho de Cristo, uma sociedade ímpia, imoral. Estamos vivendo no quartel-general do inferno. Então, como devemos viver, irmãos? Qual a estratégia diante dessa cultura ímpia em que nós estamos vivendo? Essa sociedade desprovida de princípios e valores
O conselho de Jesus, ele tem um conselho, né? Que conselho ele tem aqui para nos oferecer? Mais do que nunca, meus queridos irmãos, precisamos ouvir o que Jesus disse à igreja, a pequena igreja de Pérgamo. Ela servia a Deus sobre a sombra do trono de Satanás. E nesta carta, Cristo alerta a igreja a permanecer firme, a permanecer fiel nesse ambiente infernal. A dificuldade para os crentes, meus queridos, de Pérgamo, residia no fato de eles não poderem servir a dois deuses. O que hoje, infelizmente, não generalizando, mas há um número expressivo de cristãos que estão vivendo dessa maneira, como se costuma dizer, um pé na igreja, um pé no mundo. Eu quero estar bem com Deus, mas eu quero estar bem com o mundo também. Eu não quero abrir mão daquilo que o mundo me oferece. Conta a história, meus irmãos, que no ano 29 a.C., os líderes de Pérgamo construíram o primeiro templo dedicado a Augusto César, o imperador de Roma, na Ásia, exatamente em Pérgamo. E o louvor ao imperador tinha muita força na cidade. A idolatria ao imperador era cotidiana, incenso era queimado diariamente naquele templo em adoração ao imperador romano. Um gigantesco altar foi construído ao deus Zeus, um trono. Por isso, disse Jesus, que esse era o trono de Satanás. A cidade estava tão profundamente envolvida, meus irmãos, com a idolatria, que possuía o seu próprio Deus, chamado de Asclépio. Eu vi ontem uma notícia da Polícia Federal em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, que eles promoveram lá, saíram logo de manhã para prender algumas pessoas que manipulavam a verba destinada para um hospital e se enriqueceram com milhões de reais durante 2 anos. E essa operação levou esse título, Asclépio. Eu de imediato chamei a atenção da Ivana, olha lá. Asclépio, o Deus da cura. Adoradores vinham ao templo desse Deus para encontrar alívio para as suas enfermidades. Muitas cobras eram lançadas no ambiente daquele grande templo e as pessoas ali se achegavam e se deitavam no chão daquele templo, permitindo que as serpentes circulando envolvessem os seus corpos, porque eles criam que o envolvimento com as serpentes tinha poder curador. As pessoas iam sarar das suas enfermidades. Tanto é que o símbolo da medicina, não sei se você já percebeu, quando você vai no hospital, ali tem um médico com seu jaleco, tem o símbolo de uma cobra enrolada, Asclépio. Esse é o símbolo da medicina até os dias de hoje, representando o Deus Asclépio. A cidade de Pérgamo, na cidade de Pérgamo, quando alguém saudava o Deus Zeus, imediatamente deveria saudar o imperador César.
E a dificuldade, meus irmãos, para a igreja residia exatamente nesse ponto. Se proclamassem César é o Senhor, eles estariam traindo quem? O Senhor Jesus. Caso contrário, seriam mortos por amor a Cristo. Por isso eu elogio aqui no versículo 13. Jesus está elogiando esta igreja, não é? Quando ele está dizendo estas palavras aqui: eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, não negaste a minha fé. Imagine os irmãos, que situação dessa igreja. Caso contrário, seriam mortos por amor a Cristo, se César não fosse saudado como Senhor. A cidade estava coberta de templos pagãos, razão porque Jesus disse que a igreja estava vivendo no trono de Satanás. Na cultura romana, meus irmãos, voltando aqui o texto, no verso 12, a espada que Jesus se apresenta, não é? Como aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Na cultura romana, meus irmãos, a espada era o símbolo de poder e de autoridade. Naqueles dias, Roma tinha o poder da espada. O Império Romano era muito poderoso. Augusto César era o imperador temido, e tudo conquistava pelo poder da espada. Em suas mãos estava a vida e a morte. César tinha a palavra final. Não sei se você já assistiu algum filme bíblico, mas eu me lembro que uma vez eu assisti o filme Ben-Hur, e que Nero, o imperador de Roma, então os gladiadores se degladiavam na arena, e quando um deles vencia o outro, ele ficava prostrado, então todos olhavam lá para o imperador Nero. Se ele fazia assim, então aquele que perdeu a luta não morria, mas se ele fizesse assim, de imediato, o opositor, o vencedor, colocava a espada no seu peito, matando. E a população aplaudia. Eis porque Jesus aqui é descrito portando uma espada de 2 fios. Ele está usando exatamente essa figura romana da espada. Aqui, Jesus está dizendo que ele tem autoridade judicial. Jesus é o único Senhor da igreja, é isso que ele está dizendo para a igreja. E ele tem poder sobre a morte e a vida, e a sua palavra final, seu reinado é absoluto. Por que uma espada de 2 fios, irmãos? Porque corta de ambos os lados. Isso significa o quê? Uma vez que Apocalipse é cheio de figuras, isso significa que ele, Jesus, tem poder sobre a vida e a morte. Ele possui autoridade para abençoar e salvar, mas também ele possui autoridade para condenar, julgar e condenar. Por isso que ele diz aqui no final: arrependa-te, senão eu venho. Não venho para abençoar a igreja, eu não venho para salvar, mas eu venho para julgar a igreja e venho para condenar. Queridos irmãos, eu disse no estudo que nós, os cristãos, há muito tempo, fomos ensinados a ter aquela figura de Jesus como aquele cordeirinho meigo, manso.
perdemos a visão do Cristo leão, do Cristo que abençoa, que salva. Mas igreja, cuidado, esse Cristo que segundo lá a igreja de Éfeso, ele passeia na igreja, ele está vendo tudo, ele está vendo você aqui, está vendo esse pastor, está vendo essa igreja aqui, está vendo todas as igrejas locais, como essas 7 lá, ele está vendo. Com certeza ele tem algumas palavras de louvor para a Vila Pires, mas com certeza ele tem algumas, senão muitas queixas a respeito de nós. É preciso, amados irmãos, acordar, abrir os olhos, individualmente e como igreja. Na cidade, eu já disse isso aos irmãos, quando alguém saudava o imperador, ou melhor, Zeus tinha que imediatamente saudar também o imperador. E veja a dificuldade desta igreja. Cristo, eu não posso saudar a César. E se não saudasse a César, o pescoço era cortado. Não só o pastor da igreja foi morto pela sua fidelidade, porque ele não saudou em nenhum momento qualquer um daqueles deuses, e muito menos o imperador César, ele permaneceu firme ao nome do Senhor Jesus. E por isso ele foi morto. Mas contam os historiadores que houveram muitos mártires nessa igreja de Pérgamo, por causa da fidelidade a Jesus. Há 2 razões, meus irmãos, porque Jesus se revela à igreja dessa forma, como uma espada de 2 fios. A primeira é positiva. Pérgamo achava-se sobre a espada de Roma. O medo alastrava-se no coração dos crentes. A igreja precisava saber que havia uma autoridade mais forte do que a autoridade romana. A despeito das ameaças de Roma, Jesus controlava todo o poder. A igreja precisava saber disso. A segunda razão é negativa. Jesus se refere agora à igreja. A igreja tolerava falsos ensinadores, como nós vimos aqui na queixa de Jesus. Jesus lembra que eles não podiam esquecer, meus irmãos, e você e eu, pastor Joel, e essa igreja não pode esquecer que há um padrão imutável para a igreja, que é a Bíblia, a palavra de Deus. Senão não somos igreja. Esse é o livro mestre. A revista Time diz que nesse período do 2º milênio, as pessoas não iam se interessar muito pela Bíblia, estudar a Bíblia, meditar na Bíblia, ler a Bíblia, pregar a Bíblia. Não. E é o que nós estamos vendo, queridos. Quanta gente vem aqui na escola bíblica dominical? Me diga, quantos? Quantos vêm aqui quarta-feira estudar a Bíblia e orar? Spurgeon, certa vez, ele disse o seguinte, que a reunião de oração deveria ser chamada não reunião de oração, mas a reunião dos remanescentes, ou seja, daquele grupinho pequeno, que ainda entende o valor da oração na vida da igreja. Meu irmão, há quanto tempo
você não frequenta uma reunião de oração da igreja? Há quanto tempo? Há quanto tempo você não se assenta comodamente, tranquilamente, numa cadeira de classe de escola bíblica dominical, ou numa reunião de quarta-feira, e abre a sua Bíblia e acompanha atentamente o ensinamento e faz questionamentos para ter esclarecimento melhor, para poder ser uma bênção nas mãos de Deus? Há quanto tempo você não faz isso? Atente bem para o que Jesus está falando para a igreja de Pérgamo, mas não é só para ela, não. É para nós aqui, é para mim e para você, é para todas as igrejas locais desse tempo. Jesus deixou bem claro para a igreja: arrependam-se. O grupo que é a igreja verdadeira, e tinha a igreja verdadeira, não é? Cadê a igreja verdadeira aqui do verso 13? Reteis o meu nome e não negaste a minha fé. E o pastor desse grupo fiel a Cristo, e que retinha o nome de Jesus, mesmo debaixo de terrível ameaça de morte, permaneceram fiéis. Essa é a verdadeira igreja. Mas dentro dessa mesma verdadeira igreja havia duas outras igrejas. A igreja de Balaão. Havia lá outro grupo dos nicolaítas. O que pregava esse grupo da doutrina de Balaão? Eles faziam alguns rituais espirituais, meus queridos irmãos, como você vê muito isso na televisão hoje, mas com o objetivo de lucro material. Era exatamente o que Balaão fez lá no Antigo Testamento: receber dinheiro de Balaque para desviar o povo judeu da obediência a Deus, para se envolver com a idolatria e se prostituísse espiritualmente através da idolatria. Isso estava acontecendo dentro da igreja de Pérgamo. Será que não acontece hoje, meus irmãos? Nas igrejas de hoje? Quantos vão aos templos buscar a bênção? Eu tinha uma empresa que faliu, hoje eu tenho duas. Fechei um contrato ontem de 10 milhões. Tenho 2 casas na praia. Tenho não sei quantos apartamentos, tantos carros importados. E esse povo está com a Bíblia aberta, né? Você vê na televisão. Falam de Deus. Então esse grupo de Balaão, eles não negavam a existência de Deus. Mas a prática, totalmente oposta dos princípios de Deus. Hoje na igreja temos isso também. Aí vem os nicolaítas, outra doutrina perniciosa na igreja de Pérgamo, que Jesus condenou. O que o Nicolau ensinava? O que eu já vi muito no meu ministério, principalmente na parte dos jovens. Pastor, que interessa o meu coração? O que eu faço aqui para fora não importa. Era o que Nicolau ensinava. Podia praticar imoralidade. Esse grupo praticava a imoralidade dentro da igreja, porque ele ensinava que isso não era problema.
que isso não era pecado. Então, unindo essas duas doutrinas de Balaão e de Nicolau, a igreja estava numa condição vergonhosa aos olhos de Jesus. Estava diante dos olhos de Jesus de uma maneira desprezível. E então, não era, como eu disse, a totalidade dos membros que permaneciam fiéis. Na igreja de hoje, o que você acha? Todos os crentes são fiéis? Você é fiel a Deus e à igreja? Hã? Eu canso de ouvir da boca de muitos que se dizem cristãos que amam a Deus, mas não quer saber nada com a igreja. Não quer compromisso com a igreja. Não quer trabalhar pela igreja, não quer defender a igreja. Não batalha pelo bem-estar da igreja. Que amor é esse a Deus? Se não ama a igreja que é de Deus. É uma contradição. O diabo gosta muito de ouvir isso da boca de gente que se diz cristão. Ele aplaude. A heresia já havia penetrado naquela igreja, não obstante houvesse um grupo de fiéis. Havia no meio deles alguns que esboçavam, como eu disse, a doutrina de Balaão. Se quer saber de Balaão, leia lá em Números, capítulo 23, 22, você vai ver o que ele fazia no povo de Israel, com o povo de Israel. Ainda que, como eu disse, praticassem algumas coisas espirituais, o objetivo deles não era espiritual, mas material. Ele abriu o caminho para o culto às imagens, para a vida impura de Israel, lá no Velho Testamento, e dentro da igreja de Pérgamo havia membros que estavam fazendo a mesma coisa. Cumpriam certos rituais espirituais com o objetivo de fazer prosperar seus bens materiais. Eles aconselhavam que valia a pena prestar culto ao imperador César para escapar da perseguição. Eu não sei se eu digo, mas eu vou dizer. Porque tem crente com vergonha de falar de Jesus. E vem com aquela desculpinha, você fala, rapaz, eu não sei, eu não tenho palavra. Não tem palavra o quê? Como você não tem palavra? Se você conhece Jesus, você não sabe falar de Jesus, você não sabe falar o que Jesus fez na sua vida. Eu disse hoje aqui de manhã, embarcamos no ônibus aqui essa semana com o Ivone. No meio do caminho, uma jovem se levantou. E pelo corredor do ônibus tinha umas 30 pessoas. Ela disse, gente, eu não vou pedir dinheiro para vocês, não. E nem vou vender nada para vocês. Eu quero contar uma história para vocês. E ela começou a contar a história do menino e o barquinho. Eu já contei essa história aqui. E ela foi falando o tempo todo, e terminou fazendo um apelo para aquelas 30 pessoas aproximadamente dentro do ônibus, para entregar a vida a Jesus, como aquele menino que perdeu o barquinho na correnteza do rio. Ele mesmo fabricou aquele barquinho, queria ele muito bem. O outro dia, indo para a escola, olhou na loja, lá estava o barquinho, ele entrou e disse para o dono da loja, esse barquinho é meu, por favor me devolva. O dono disse, não,
Alguém trouxe aqui, eu comprei. Se você quer o barquinho, você tem que pagar tanto. Eu falei, não tem problema. Foi para casa. Foi economizando por alguns dias algum dinheiro que recebia por algum serviço que fazia. Num dado momento, chegou lá na loja com o dinheiro e disse, está aqui, me dá o barquinho. O homem entregou o barquinho para ele. Ele abraçou o barquinho. Ele disse, chorando, agora você é 2 vezes meu, porque eu fiz você e eu comprei você. E a moral dessa história, a aplicação dessa história é que eu e você fomos criados por Deus. Mas o pecado, a exemplo daquele barquinho, nos fez perder. Mas Deus amou tanto que mandou Jesus, e Jesus na cruz comprou você. Então você é 2 vezes de Deus. Você já pensou isso, irmão? Como é que está a sua vida? Como é que está a vida dessa igreja? Como é que você está vivendo durante a semana? Por favor, com a família. Você que tem gente dentro de casa que não é crente, o que você está fazendo para essa pessoa se converter a Jesus? Saiba que você será culpado diante de Deus, porque não quer ofender, porque não quer magoar. No fundo é outra coisa. Que coisa? Eles ensinaram a esses membros da igreja que se devia proceder imoralmente para se tornar amigo dos romanos. Assim, você estava livre de perseguição. Ah, como nós os crentes queremos viver bem com Deus e com o mundo, né? Eu não quero me dispor lá com o meu chefe. Se eu falar de Jesus, ele vai ficar bravo. Com o colega de trabalho, com a professora da escola, com o colega de escola. Queremos viver de bem. E Jesus, o que Jesus falou sobre isso? Ele tem alguma coisa muito importante. E certo pastor disse, se você não é perseguido, duvide da sua salvação. Jesus disse, assim como perseguiram a mim, vão perseguir vocês também. Nós fazemos tudo para não sermos perseguidos. E eu perguntei para aquela moça, que igreja você é? Ela falou, de uma igreja batista. Ela falou, o pastor contou uma vez essa história. Agora, todo dia, em todo lugar, eu estou contando essa história, no ônibus, no trem. E eu disse para a Ivone, se todo crente fizesse isso que essa moça fez, o Brasil estava evangelizado. Mas você não leva nenhum folheto aí, para entregar amanhã, lá no trabalho. Está ali, os folhetos envelhecidos. Eu até desanimei de trazer tanto folheto e carimbar, e colocar ali. Você sai correndo para casa, nem olha. Para que levar folheto? Para que pegar o boletim da igreja e entregar para alguém lá na empresa, para ele saber que você faz parte de uma igreja? Está cheio de boletim largado aqui nas salas, na bandeja de dízimo, por aí. Todo dia eu encontro isso. Falta de consideração por aquilo que a gente faz com tanto carinho. Que crente que eu sou, que cristão que eu sou. Isso é coisa séria. Lembre-se, a espada de Jesus tem 2 fios. Um é para salvar e abençoar, outro é para julgar e condenar. Está claro isso na Bíblia. Nós precisamos começar a enxergar. Olha aqui para mim, presta atenção, mesmo que você não esteja gostando, mas você tem que aprender. Eu tenho igreja de Vila Pires, tem que aprender a ver aquele Jesus com olhos de fogo, com os pés de latão reluzente, que vem com a espada. Esse
Por que os nossos cultos são tão irreverentes? Por que muitas vezes eu estou pregando aqui e você está dormindo aí no banco aí, com a cabeça assim em cima do banco? Por quê? Não se tem nenhuma reverência mais ao nome de Deus, a de Jesus. Não se há mais temor de Deus. A gente vem muitas vezes ao templo como se fosse no clube social. E muitas vezes saímos até antes do culto terminar, porque não estamos gostando de alguma coisa. Como se o culto fosse para mim. O culto é para Deus. Eu não vim aqui cultuar o irmão, nem o irmão veio cultuar a mim. Precisamos ter consciência disso. Pode-se resumir, meus irmãos, a história dessa igreja, como eu disse quarta-feira aqui, olha, credo ruim, conduta péssima. É o que nós vemos muito hoje no meio cristão. Essas duas igrejinhas dentro dessa igreja de um grupo fiel, era isso aí. Crença ruim, doutrina ruim. Por isso que quando alguém aceita Jesus, eu nunca digo, vai em qualquer igreja aí que você achar mais perto de casa. Não, senhor. Procure uma igreja, pesquise. Uma igreja que tem responsabilidade com a palavra, que aqueles que ministram a palavra como ela é. Se tiver que doer para alguém, tem que doer. Se tem que alegrar alguém, vai alegrar. Se tem que consolar alguém, vai consolar. Mas nada mais do que isso. Credo ruim, conduta péssima. Esse estado, meus irmãos, não poucas vezes já foi visto em toda a história da igreja cristã, até os dias de hoje. Na igreja de Pérgamo, como eu disse, a fusão das doutrinas heréticas de Balaão e de Nicolau produziu uma situação indesejável e vergonhosa aos olhos de Jesus. E o Senhor Jesus não podia tolerar isso. Estou terminando. Comece a olhar Jesus dessa maneira. Ele jamais tolera uma igreja ou quem quer que seja que não tenha os princípios desse livro como padrão da sua vida. Ele não tolera isso. Por isso que na igreja local precisa ter disciplina. Muitas vezes um crente tem que ser excluído da igreja, porque o procedimento dele macula a beleza da igreja, a santidade da igreja. Jesus deixa isso bem claro. E ele avisa a igreja aí no final, para ter cuidado. Igreja Batista de Vila Pires, Pastor Joel, tenha cuidado. Tenha cuidado. Porque a minha espada tem 2 fios. Eu posso tanto te abençoar, posso tanto te salvar, como eu também julgo você, igreja, e condeno o que está errado. Olha o que ele diz no finalmente do texto. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem são esses que ele vem batalhar com a espada da boca?
os adeptos da doutrina de Balaão infiltrados na igreja e de Nicolau, os nicolaítas. Está dizendo para eles: arrependa-se, e está advertindo a igreja dos fiéis a tomar providência. Quantas vezes, irmãos, eu conheço pastores, igrejas que vão acobertando e admitindo tanta porcaria, me desculpe a expressão vulgar, dentro da igreja. Homossexuais, lésbicas, etc. e tal. Homens vivendo com mais de uma mulher, exercendo função. Está cheio, eu sei o que estou falando. Por aí. E tolera. A igreja tolera, mas Jesus não tolera. Chega um momento que ele vem. Nunca se deixe enganar, meu querido. E que a igreja nunca, jamais se deixe enganar. Chega o dia em que ele vem. Parece que está indo tudo bem, né? Estou vivendo do jeito que estou vivendo. Estou até prosperando materialmente. A turma do Balaão também prosperava materialmente. Mas espiritualmente não. E parece que vai tudo bem. Mas chega o momento em que Jesus diz assim: arrepende-te, pois, quando não, em breve. Ele não vai demorar não, porque ele não tolera essas coisas. E contra eles batalharei com a espada da minha boca. E olha o conselho que ele dá para mim, para você e para a igreja. Quem tem ouvidos, ouça. Sabe que muitas vezes a gente vem na igreja, a gente escuta, mas não ouve. Escutar é uma coisa, você escuta, logo esquece. Ouvir é deixar a coisa penetrar. É você refletir sobre aquilo que você ouviu ou está ouvindo. Espero que essa palavra, que não é minha, irmãos, faça cada um de nós refletirmos pessoalmente, que como igreja possamos refletir. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora veja aqui, vou terminar. O que vencer, darei eu a comer do maná escondido, dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, não aquele que o recebe. O maná, todos nós sabemos, foi o alimento em que Deus sustentou o seu povo na jornada da saída do Egito para a terra prometida. Esse maná aqui é uma figura desse maná para a eternidade. Deus provê lá todo o sustento espiritual que eu preciso. E a pedra branca? A história diz que em Pérgamo havia muitas pedras, muito mineral, e havia essa pedra branca. E Jesus toma a figura desta pedra para dizer o que ele está dizendo para a igreja. E, segundo a história, quando um sujeito era preso, suspeito de ter cometido um crime, e ele fosse julgado e absolvido, ou seja, quem julgou entendeu que ele era inocente, ele recebia essa pedra branca. E ali era esculpido o nome dele, e ele colocava no pescoço, como um colar, aquela pedra branca, e onde ele fosse, todas as pessoas que olhavam para ele já sabiam, foi absolvido. Ele não era culpado do crime pelo qual foi preso e foi julgado. Jesus está usando aqui o exemplo disso,
exatamente dizendo da recompensa que aqueles que detêm fielmente o nome de Jesus, que testemunham verdadeiramente de Jesus e defendem os princípios da sã doutrina, aconteça o que acontecer, mesmo que ele seja desprezado, enxovalhado, sei lá o quê, receberão esta recompensa. Interessante, um nome vai ser gravado nessa pedrinha que eu vou receber. E o nome que vai estar gravado ali, só eu que vou saber, ninguém mais. Que coisa gloriosa isso, algo sobrenatural. Que Deus abençoe você. Que a introdução dessa mensagem sobre a revista Time. Amanhã você vai ver muita coisa na televisão, lá no serviço, na rua. Você vai dizer, poxa vida, o que o pastor falou ontem está aí, ó. E não esqueça, estamos vivendo não só uma era pós-moderna, mas estamos vivendo uma era pós-cristã, que cada dia o desejo pelas coisas de Deus e da Bíblia está diminuindo, até mesmo na igreja, até mesmo entre nós, os cristãos. Como vai a sua leitura da Bíblia? Você planejou esse ano ler a Bíblia toda? Está lendo a Bíblia devagarinho, como disse o Vailson outro dia para mim? Estou lendo bem devagarinho com oração. O Espírito Santo vai revelando para você. Domingo que vem tem mais sobre esse assunto. Eu disse aqui para os 6 irmãos, acho que nós tínhamos quarta-feira, 6 são. Não sei o que você fica fazendo em casa, que não dá para fazer um esforcinho, né, para vir quarta-feira. Graças a Deus por esses 6 irmãos. Que alguém imaginou assim, e você vai imaginar comigo que eu vou contar essa história. Início do culto, o pianista, o organista tocam o prelúdio, o som enche o espaço, os irmãos, a igreja fica toda eufórica. O coral se levanta e canta um lindo hino, aquilo enche o coração da igreja. Que ambiente! O pastor assume o púlpito, faz a saudação e faz uma oração, louvando a Deus pela presença dele ali, etc. e tal. A igreja está toda embevecida. De repente, Jesus fisicamente entra por aquela porta lá e vem andando. E o calor da presença dele começa a ser sentida. E alguns até estavam dormindo, acordam e dizem, olha, é Jesus mesmo. Alguns esboçam se levantar e ir na direção dele. Jesus, dá um autógrafo aqui na minha Bíblia, para eu nunca esquecer que o Senhor visitou a igreja, né, nesse culto. E ele pergunta então, imaginando essa cena, qual seria a reação da igreja? E é sobre o que eu vou pregar domingo. Quando João na ilha de Patmos, como é que foi a reação dele? Caiu que nem morto no chão, quando ele teve a visão de Cristo. O temor de Cristo, da presença de Cristo,
O que nós perdemos na igreja hoje é o temor da presença de Cristo. Há uma irreverência nos cultos, há todo tipo de conversa enquanto a pregação está sendo feita. Outros estão com o pensamento longe, outros estão olhando o relógio para o culto acabar, e assim que acaba, sumiram, nem cumprimentam os irmãos. Não há reverência. João caiu desfalecido diante da majestade de Jesus. Pense nisso nessa semana. Cuidado de olhar para Jesus como aquele cordeirinho manso. Comece a olhar Jesus com a espada de 2 fios. Isso vai fazer diferença na sua vida, no dia a dia. Comece a olhar para Jesus com essa espada de 2 fios. Você vai viver uma vida mais santa, de testemunho, como está no boletim hoje aqui, alguma coisa sobre o que é o verdadeiro cristianismo. É o estudo da Bíblia, a oração em testemunho. Testemunho é compartilhar com as pessoas. Você será despertado para isso. Então olhe para Jesus com os olhos de fogo reluzente, com os pés como um latão lapidado, reluzente, como diz o Apocalipse. Esse é o Jesus que está chegando aí. E que na imaginação de quem contou essa historinha ligeira, talvez é assim que ele vai entrar na igreja. E qual vai ser a nossa reação? Vamos pedir autógrafo para ele? Vamos dar tchauzinho para ele? Ou como João? Vamos cair contritos aos pés dele, chorando os nossos pecados. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado por nos trazer aqui nesta noite. Obrigado por nos falar pela Tua palavra, Senhor. Permita que a palavra do Senhor, que lida exposta aqui, possa repercutir de maneira poderosa em cada coração que acaba de ouvir. Assim como o Senhor mesmo disse à igreja de Pérgamo e às demais: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que possamos, Senhor, ouvir a Tua voz, dar crédito à Tua voz, à Tua palavra, e aparelhar a nossa vida dentro dos princípios da Tua palavra, e não nos deixar envolver por esta cultura ímpia da qual estamos envolvidos todos os dias, e muitas vezes permitindo estas coisas dessa cultura ímpia, pecaminosa, decaída no seio das nossas igrejas. Tenha misericórdia desse que fala com o Senhor nesta oração, e tenha misericórdia de cada um dos Teus filhos que aqui estão nesta noite, e tenha misericórdia desta igreja, e tenha misericórdia de cada igreja local nesse Brasil e pelo mundo afora, pois o Senhor está chegando. A qualquer momento seremos surpreendidos, quem sabe num culto como esse, o Senhor adentrando aqui. Oh Deus, e qual será a nossa reação? Tenha misericórdia e assim nos abençoe. No nome de Jesus. Amém e amém. Fique de pé. Já fizemos o que tínhamos que fazer com os comunicados. Saudação dos aniversariantes. Nós temos uma visitante, Ivone. Ela não é de primeira vez. Já, segundo ela, veio outras vezes. Está lá atrás. Diga o seu nome de novo. Lenira. Miriam. Obrigado, viu, Miriam, pela sua presença. É membro da Primeira Batista aqui de Santo André.
querendo vir outras vezes, será muito, muito bem-vindo. Quarta-feira tem culto, sim, senhor. Não é culto de oração, é culto dos remanescentes, viu? Remanescente. Agora não vou chamar mais culto de oração, é remanescente. A não ser que qualquer dia desse, todos os membros da igreja resolvam vir orar e estudar a Bíblia. Então, será de oração e de estudo bíblico. Embora é de oração e estudo bíblico. Vamos estar cantando o hino, pedido aí no programa. E o pastor vai estar lá à porta, logo mais, despedindo os irmãos. Leve folhetos e distribua essa semana para muita gente por aí. Venham todos proclamar Jesus. Vamos, crentes, vamos já avante, firme sempre contra Satanás. Jesus Cristo é nosso comandante, vai conosco, general capaz. Ó glorioso Pai, ó fiel não cai, sempre avante vai, vencedor. Quando o fim chegar desse batalhar, vem nos coroar por teu amor. Vamos, crentes, vamos já avante, firme sempre contra Satanás. Jesus Cristo é o nosso comandante, vai conosco, general capaz. Eu estarei à porta, vou entregar uma lembrancinha doce para as irmãs, só para as mulheres. Pelo Dia Internacional da Mulher, dia 8 de outubro, eu sobrou para o homem, que eu vou dar para levar para a esposa, se ela está em casa, se ele prometer que domingo ele vai trazer a esposa. Eu dou, senão não dou. Eu prometo ficar. Bom, curva a sua cabeça, vamos orar. E agora que o amor de Deus, nosso eterno Pai, a graça salvadora de Deus, o Filho Jesus Cristo, a santa e bendita comunhão de Deus, o Espírito Santo, seja sobre vós, meus irmãos, sobre a igreja do Senhor, espalhada por toda a face da terra. E ainda te peço, proteja cada um dos teus filhos, que nesta hora se retiram do templo, voltando para os seus lares. Sabemos que cada rua, em cada esquina, o mal espreita, mas cremos também no livramento, no cuidado do Senhor. Livra o teu povo de todo mal. Assim te oramos, Senhor, em nome de Jesus. E todos digam amém. Amém. Sentai-vos por um instante.
o teu amor só nos induz a te louvar de coração. Despede-nos, ó Salvador, despede-nos em teu amor. Permite que nós outra vez nos ajuntemos, ó Senhor. Pai nosso, tu que estás nos céus, aqui abençoa-nos, vem, ó tu Espírito de Deus, dá-nos inspiração também. Despede-nos, ó Salvador, despede-nos em teu amor. Permite que